que aqui estão catalogados. E prestei atenção nas 9.724 letras que estão espalhadas no livro de Joel. O capítulo 2, ele é composto por 32 versículos. 838 palavras estão catalogadas somente no capítulo número 2. E estão registradas 4.540 letras. Confesso que eu já preguei no livro de Joel inúmeras vezes. Mas somente hoje, quando eu estava terminando de esboçar ou de digitar aquilo que eu passei a semana escrevendo, Deus simplesmente me contatou e me levou ao capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João. E eu queria aqui chamar a sua atenção. Segure a mão de alguém, por favor, nesta noite. Em vez de segurar, aperte a mão dele, imaginando a força que eu tenho. Não ouvi nem um alho ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, você não jantou. Aleluia. Glória a Deus. Mas aperte a mão de alguém. Glória a Deus. Dá uma chacoalhada na mão dele. Glória a Deus. Glória. E diga assim para ele, ainda que você fale. Ainda que você fale, Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou te explicar. Eu tive um período muito curto para ler o Evangelho de João. E o capítulo 21 me chamou muita atenção. Porque ele vai retratar a continuidade da história desse Pedro. Eu costumo dizer, pastor Belício, que Pedro, ele é o personagem mais contraditório da Bíblia Sagrada. E se você me perguntar por quê, eu vou dizer que Pedro é o nosso fiel retrato. Vou lhe afirmar que todos nós temos o DNA de Pedro em nossas vidas. Porque Pedro oscilava como nós. Ora, Pedro se mostrava com uma fé lá em cima. Ora, Pedro estava com um punhal na mão, querendo matar alguém. Pedro, com a mesma velocidade que avançava rumo à devoção mais fiel a Cristo, ele dava marcha ré e tropeçava nas suas próprias palavras. Foi Pedro que, quando ouviu Jesus dizer, é chegada a minha hora, e todos vós serão dispersos para cada um para a sua própria casa. Foi Pedro que se levantou, chegou-se a ele, se pôs do lado e disse, ainda que todos me deixem, todavia eu não te deixarei. Glória a Deus. Mas quando o negócio arrochou, era Pedro que seguia Jesus de longe. Era Pedro que estava agora no meio da multidão, sendo identificado como aquele que andava com Jesus. E por 3 vezes Pedro disse, eu não o conheço. Não sei nem quem ele é. Mas eu costumo dizer que uma vez andando com ele, a gente pega todos os seus caduetes. A gente passa a andar como ele anda, passa a se vestir como se veste, passa a falar como ele fala. Aleluia. E por mais que a gente fale, sempre alguém vai dizer, tu andou com ele. Aleluia. Deixa eu ver se você entende isso aqui. Pedro, para mim, é mais do que um homem paradoxal. Ele é um emblema. Pedro, vou tornar a lhe dizer, é o nosso fiel retrato. É a síntese da nossa biografia.
O sangue de Pedro corre em nossas veias. Glória a Deus. Por quê, pastor? Você já pensou que já estamos no 11º dia do ano de 2025? Mas que todo ano, quando chega dia 31 de dezembro, geralmente os cultos são de 22, 21 e 30 até a meia-noite. E durante este período de 2 horas e meia de culto, nós fazemos uma reflexão. E por que não dizer que a gente faz o que o Fantástico faz? Uma retrospectiva da nossa vida espiritual. E a gente, quando vai cruzando o relógio, a gente diz: Senhor, esse ano eu falei, mas este ano que está iniciando, eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz no ano passado. E o ano termina, a gente volta a fazer retrospectivas e a gente não fez um terço daquilo que prometemos a Ele que iríamos fazer. Verdade. Por quê? Porque nós vivemos uma vida de oscilações. Eu costumo dizer que todo crente passa pelas 3 fases de Maria. A primeira fase é aquela fase que, quando a gente sabe que Ele chegou, a gente corre e se lança aos seus pés e quer ouvir o que Ele tem a nos dizer. A segunda fase de Maria é aquela fase que a gente, além de estar disposto a ouvi-lo, a gente está disposto a quebrar tudo na presença dele e lhe oferecer o melhor. E não estamos nem preocupados com o valor que vai ser depositado em esmirra nos pés dele. Mas qual é a terceira fase? É aquela fase de João capítulo 11, versículo 39. Quando a Bíblia diz que mesmo Jesus chegando, e mesmo Marta dizendo: Jesus chegou, é aquela fase que a gente senta e a gente não quer conversar com ele, a gente não quer ouvi-lo, porque simplesmente ele não chegou na hora em que nós queremos. Aí a gente fica fazendo birrinha para ele, a gente fica querendo barganhar com ele, a gente quer tomar a posição de Elias, como se disséssemos a ele: só fiquei eu como profeta. É aquele sentimento que o baiano tem de ser a última cocada no tabuleiro da baiana. Aleluia. É aquele sentimento que recai quando você se acha o último pacote de bolacha na prateleira da padaria. É aquele sentimento que você diz assim: se eu não fizer, ninguém faz que nem eu. Aí Deus, que não perde questão e que não aceita ser barganhado por ninguém, ele simplesmente vai dizer a cada um de nós, como disse ele, que deixa de ser besta. Aleluia. Porque enquanto você não quer fazer, eu escolhi 7.000 homens. Aleluia. Eles estão sendo tratados a pão e água e querem a oportunidade que eu lhe dei. Glória a Deus. Aí quando Elias compreende que ele tem que fazer, que ele quer fazer, aí vamos ouvir o que Elias ouviu. De ti passou o tempo. Unge 2 reis em e urge um profeta no teu lugar. Mas ele disse: não, eu vou. Eu disse: não, agora não precisa mais, porque Deus não trabalha com estrelas. Glória a Deus. Ninguém dá glória, né? Nós precisamos compreender que todos nós somos úteis aqui dentro. Verdade. Porém, ninguém aqui é maior do que ninguém. E ninguém precisa de um tapete vermelho para passar por cima para fazer alguma coisa. Glória a Deus. A minha Bíblia diz, e a tua não é diferente, que ele não divide a sua glória com Ninguém. Aonde o Senhor quer chegar, você vai entender. A primeira vez que o nome de Pedro aparece dentro do contexto bíblico é justamente registrado por João, no capítulo 1 e no versículo 40. Quando a Bíblia diz que João Batista está pregando no deserto da Judéia, e além de pregar, estava batizando com água. E João fazia notório, para que o povo se conscientizasse, que ele estava ali
simplesmente como percussor daquele que seria maior do que ele. E João deixava o povo consciente, dizendo: olha, eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas aquele que virá após mim é maior do que eu, e ele vos batizará com água, com fogo e com o Espírito Santo. E quando ele vier, saiba de uma coisa: eu não serei digno de desatar as correias das suas próprias sandálias. Aleluia. Só que a Bíblia diz que quando João proferia palavras e batizava, quando ele chegou próximo da fila, quem vem entrando? Jesus de Nazaré. Aí o texto diz que quando João viu, simplesmente olhou para ele, apontou e expressou-se dizendo: eis aí, Glória a o Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Hernandes Dias Lopes vai dizer que João ia já se agachando quando Jesus corre para ele e disse: não faça isso, me batize, para que as escrituras tenham cumprimento. Aleluia. Quando João batiza Jesus, que Jesus sobe das águas da imersão, a Bíblia diz que os céus abriram e uma voz ecoou, dizendo: eis aí o meu filho, de quem a minha alma se compraz. Aleluia. A Bíblia diz que após sair do Jordão no outro dia, se tu não der glória, o negócio está feio. A Bíblia diz que alguns dos discípulos de João chegaram para ele e disseram: João, aquele moço que você batizou ontem está lá do outro lado batizando agora também, e a fila dele está maior do que a nossa. Glória a Deus. Vamos lá repreendê-los. E João disse: vocês não entenderam nada daquilo que eu vos ensinei até agora. Aleluia. Eu sempre vos disse que eu vim para ser o percussor do Messias, e que quando ele viesse, ele iria vos batizar com água, com fogo e com o Espírito Santo. Em contrapartida, a Bíblia diz, não eu, que os discípulos de Jesus chegaram para o mestre e disseram: mestre, o homem que lhe batizou ontem continua batizando. Vamos lá repreendê-lo. E a Bíblia diz que Jesus disse: olha, ninguém toque em João, porque não há ninguém maior na terra além dele, nascido de mulher. Glória a Deus. Perguntaram a Jesus: o que você diz sobre João? Jesus diz: João para mim é uma cana abrilhada pelo vento. Aleluia. Escute-me, por favor. A Bíblia diz que após este episódio vai falar sobre o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Por quê, pastor? Porque o texto diz que Jesus passava aonde Jesus estava batizando, e dois dos seus discípulos o seguiram. É bem certo que eles foram pedir permissão a João Batista, e João Batista disse: pode segui-lo. E a Bíblia diz que eles começaram a seguir a Jesus. Chegou um determinado momento em que Jesus parou para entrar numa residência e os convidou a entrar. Foi uma noite de conversa com Cristo. Glória a Deus. Só que o texto diz que um daqueles que estavam ali era o irmão de Pedro. Aí o texto vai dizer que este moço aqui sai da casa de Jesus e ele vai falar com Pedro, dizendo: Pedro, nós achamos o Messias, Glória a Deus. nós achamos o Cristo. Aleluia. Pedro disse: André, é impossível isto acontecer. Mas André disse: vem e vê. Aí a Bíblia diz que Pedro larga tudo o que estava fazendo na cidade de Bucólia e simplesmente segue o seu irmão André. Aí, se tu não der glória, agora o negócio está feio. Versículo 42 do capítulo 1 diz: e levou-o a Jesus. Só que o texto diz assim: e olhando Jesus para ele ainda de longe, começou a gritar: tu és Simão, Glória. filho de Jonas, Aleluia. mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro parou, pastor Davi, e disse: André, falaste alguma coisa da minha vida para ele? E André disse: eu não. Aí Pedro disse: é o Cristo.
Glória a Deus. É o Cristo. Aleluia. Só que quando você ler a Bíblia, você não vai perceber Pedro se aproximando de Jesus. A Bíblia diz que dali, pastor Benício, ele volta. Aí o texto vai dizer que nós servimos a um Deus que prepara cenário. Aleluia. Então eu vou repetir para ver se você dá glória. Aleluia. Existe um Deus que está a passear nesta casa. Glória a E ele Deus. prepara cenários para chegar perto da Aleluia. gente. Aleluia. Quem crê nisso, joga a mão para cima, para a boca e deu glória. Aleluia. Então, pastor, pega esse violão e deixa eu esquentar os teus dedos. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção que o segundo encontro de Jesus para com Pedro está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Lucas vai dizer que o relato do segundo encontro de Jesus foi mais ou menos assim. Se tu não deu glória, o negócio está feio. A Bíblia diz que Pedro tinha uma associação de pesca com João, André e Tiago. E a Bíblia